Falar de economia com a Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Rita, o mercado virou de cabeça para baixo hoje após a China anunciar taxas recíprocas de 34% aos Estados Unidos. O dólar subiu e a Bolsa do Brasil caiu. O que esperar disso, hein, Rita? Ei, Leandro, boa noite, né? A gente costuma brincar, sextou, né? Não sextou, não. Para o mercado hoje afundou, não sei nem que dia. O pessoal não deve saber nem que dia da semana que eles estão. O Trump deu o primeiro tiro e a China revidou. Esse revide da China causou um tremor global de recessão ainda maior do que aquela sentida no anúncio do tarifaço na quarta-feira. E o que aconteceu? As bolsas europeias, elas caíram acima de 4%, 4% foi piso. As bolsas americanas caíram acima de 5%, 5% foi piso. Só para você ter uma ideia, o índice Nasdaq, ele fez uma reversão de tendência. Quando que acontece uma reversão de tendência? Quando um índice cai 20% em relação ao último pico. Então, em relação à sua última valorização máxima, o Nasdaq entrou em reversão de tendência, que é tendência de baixa. O índice S&P 500, ele está quase lá. Ele está com uma queda acumulada de 14% nesse ano. E, como eu disse, o Nasdaq 20%. Enfim, sangue e ranger de dentes. Aqui no Brasil, como no dia do tarifaço e ontem, a Bolsa Brasileira, ela está meio que blindada, porque as tarifas, né, para o Brasil foram as menores possíveis, os 10% da tarifa universal. Mas mesmo assim, o Ibovespa sentiu pela recessão, que será global, e ninguém sabe o tamanho. Eu chamaria isso de pandemia tarifária. A reação dos mercados a esse tarifaço e as possibilidades de retaliação por parte de outros parceiros comerciais americanos está levando o mundo a ter uma precificação, os investidores estão precificando como a gente estivesse diante de uma pandemia. O petróleo, por exemplo, ele teve uma queda, chegou a cair 7%, tanto o Brent quanto o WTI, e voltou para a marca dos $60 o barril. Na guerra lá da Rússia com a Ucrânia, na máxima o petróleo atingiu $120. O dólar voltou a subir diante de muito sinal trocado. Só para você ter uma ideia, nós tivemos uma fala hoje do secretário de Tesouro americano que defendeu Trump. Disse que Trump quebrou a espinha dorsal da China e que os Estados Unidos vão crescer muito em breve. Por outro lado, o presidente do Banco Central, independente, Jerome Powell, disse que a situação está pior do que se imaginava e que os Estados Unidos sofrerão com inflação e recessão. E diante disso, o mercado já está precificando que pode não haver uma queda de juros nos Estados Unidos em junho. E aqui no Brasil é o contrário. Como a economia está se desacelerando e pode desacelerar mais, talvez a taxa Selic não suba tanto quanto se previa. Estavam prevendo uma alta de 0,5% a 0,75% e agora a projeção é uma alta de 0,25% a 0,5%. Mas está tudo muito incerto e muito confuso. Agora, Rita, o acordo Mercosul e União Europeia parece ganhar um novo fôlego após o tarifaço de Donald Trump, né? Hoje, um porta-voz do bloco europeu disse que o acordo seria uma grande oportunidade. Pois é, só que eles vão ter que correr muito, né? Porque nós estamos conversando esse acordo Mercosul-União Europeia há anos. E agora que ele foi assinado, né, no ano passado, mas a gente tem que colocar em prática, né? Então, é uma grande oportunidade tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia. O que está acontecendo? Quem foi mais atingido? A União Europeia e a Ásia. Aí nós estamos falando de China, Japão, Coreia. Eles estão procurando outros mercados. Então, assim, por exemplo, a Alemanha está olhando para a Índia. Ela já está procurando, ela tem que vender para alguém. E onde haja uma população grande para comprar produtos. Então, o Brasil vai ser um destino e a gente tem que aprender agora a negociar. Então, os europeus, os asiáticos, eles vão ter que colocar os produtos deles, que não vão entrar na quantidade que entravam antes no mercado americano, em outros mercados. E aí que surge essa janela de oportunidades para o Brasil, que é um país, né, de dimensões continentais,
para a Índia, né, para a própria Índia, para o México. Então agora é hora de ficar de olho no que está acontecendo e, de preferência, selar esses acordos o mais rápido possível nessa brecha tarifária que foi aberta pelo Trump. Os americanos não comprarão o tanto que eles compravam antes, as empresas podem migrar ou não, e enquanto isso, essa poeira assenta, essas empresas, por exemplo, ontem eu vi uma declaração da presidente lá das marcas italianas. Imagina só, então vai sobrar para nós, eu acho que a gente vai começar a consumir do bom e do melhor a um preço bem mais módico, porque eles vão ter que dar vazão e para as empresas não quebrarem, não fecharem, eles vão ter que negociar com outros mercados. Vão trocar soja, né, gente? Agora é brincadeira, né? Vão trocar soja, café por Prada, Gucci, é por aí, né? Então, nós viramos um destino de produtos europeus, de produtos asiáticos, que não terão mais o grande mercado americano comprando na velocidade e na quantidade que comprava antes. Rita, vamos falar agora da estatal, os Correios. Os Correios tiveram redução de mais de 2 bilhões de reais na arrecadação. A estatal diz que o valor caiu por causa da chamada taxação das blusinhas. Com menos gente comprando de sites chineses, o valor arrecadado com o transporte também sofreu redução. O governo arrumou um problema tentando corrigir o outro, Rita? Não, o presidente do Correio arrumou uma desculpa. Os Correios vinham sendo muito bem geridos no governo anterior e estavam dando lucro. Desde a gestão Lula, né, desde que Lula assumiu, o prejuízo do Correio é cada vez maior. Então, o prejuízo dos Correios em 2024 chegou a 3,2 bilhões. Se você tira os 2,2 que ele está chorando, que ele deixou de arrecadar, ele continua no prejuízo. E saiu o resultado de janeiro. E em janeiro os Correios tiveram um prejuízo de 500 milhões. Então o que está faltando aos Correios é gestão. E coincidentemente houve uma perda de mercado. Os Correios entregavam para essas grandes plataformas, aí nós estamos falando de Mercado Livre, Shopee, e eles criaram soluções próprias, por falta inclusive de acordo e de modernização dos Correios. Eles lançaram ontem uma plataforma Mais Correios, em parceria com uma empresa de Infracommerce, se não me engano, para tentar recuperar esse mercado que foi perdido há alguns anos. E essa plataforma estava em gestação há quase 10 anos. Então, você imagina quanto de dinheiro foi investido para a plataforma começar a operar agora. Então, é correr atrás do prejuízo, com um mercado bem estabelecido, né? Então, os Correios se perderam na falta de gestão e na falta de foco. Então, é isso que está acontecendo. E esse prejuízo de 500 milhões em janeiro, se ele for mantido, é o maior prejuízo para o mês de janeiro na história dos Correios. Nós estamos falando nesse prejuízo crescente, que saiu de um superávit de mais de 1 bilhão no último ano da gestão Bolsonaro, e agora nós estamos com 3,2 bi o ano passado e caminhando para 6 bilhões nesse ano de 2025. Então, foi falta de gestão, perda de mercado e o que é pior, os Correios montaram um esquema de muito sucesso com as franquias. Os franqueados são empresários que sofrem com essa má gestão. Os franqueados só postam, os Correios entregam. Então, essa perda de mercado está abalando também os empresários que são franqueados dos Correios. Muito bem. Obrigado, viu, Rita, pelas explicações. Até amanhã não, amanhã, hoje é sexta, né? Até segunda-feira. Bom final de semana.